Fala pessoal, beleza? Bom, vou trazer para vocês aí uma aula hoje e eu acredito que essa aula aqui ela pode agregar bastante aí na leitura, né, de vocês, na contextualização, porque o assunto que eu vou tratar é algo recorrente no nosso mercado, né, se tratando aí de mini índice principalmente, né, que é um mercado aí de volatilidade, não é um mercado tão direcional assim, tá? E a gente vai falar sobre falsos rompimentos, ok? Isso aí é algo que assombra muita gente, né? Principalmente pessoas que têm operacionais ligados a rompimento, né? A pessoa gosta de operar pegar um rompimento aqui, outro rompimento ali, né? Vez ou outra dá certo, mas também muitas vezes o preço ele falha os rompimentos, né? Então essa aula ela tende a ser bem objetiva e eu quero passar a mensagem para vocês. Eu postei um pouco disso lá no Instagram também. Se você não me segue, segue a gente aí. O link tá na descrição. Tem o grupo do Telegram também, tá? Eu tô postando todo dia conteúdo lá, tá bem bacana mesmo. Então me segue lá porque você vai ter acesso aí a bastante informação que eu compartilho com a galera, né? E é o seguinte, pessoal. Eu vou começar contextualizando desde a abertura do mercado para vocês entenderem, né, como que estava sendo a movimentação até então, até chegar no ponto do falso rompimento ali para a gente começar a entender. Então observa que o mercado ele abre fazendo um movimento de baixa aqui de mais ou menos uns 750 pontos. Tá? Nós temos dois cenários aqui. Primeiro, o mercado fazer um recuo, tá? Até mais ou menos 50% do movimento para a gente, né, ter uma nova queda. Ou ele fazer um recuo pequeno, dependendo da força da tendência, e ele vir renovar o fundo aqui, e a obrigação dele é romper o fundo para continuar a tendência, ou então ele quebrar a estrutura aqui, ele buscar o fundo, né, e não conseguir passar. E observa o que acontece. O preço ele começa a fazer uma correção aqui, é uma correção bem mais forte, e ele rompe os 50%. Quando o mercado rompe os 50% aqui, nós temos uma expectativa altista para o preço. Só que o que ele tem que fazer? Pullback para depois retestar a máxima do dia. E observa que o Candle 5 ele já começa a formar gatilhos. Nesse ponto aqui eu já fico atento, tá? Só que eu nunca entro, deixou o gatilho, entra. Não, eu sempre espero o quê? Confirmações. E aí o que a gente observa? Seguindo o raciocínio aqui, o Candle 6, ele é um candle extremamente interessante porque ele mostra bastante sombra inferior, né? Sombras inferiores maior do que as superiores. Isso é algo que eu falo bastante, principalmente com a galera que é meu aluno, sobre os melhores gatilhos, tá? E depois o preço não rompe e forma um terceiro gatilho. Só que esse gatilho aqui, ele é um gatilho ruim para compra. Lembra do que eu falei desse gatilho 6? O 7 ele é o inverso. Olha como eu tenho mais rejeição vendedora do que rejeição compradora. Não é um gatilho interessante. O que eu posso fazer? Evitar de tomar uma posição aqui e esperar para ver se eu tenho um outro gatilho, né, que talvez possa ser fechado aqui nessa região com uma rejeição mais interessante. Talvez um martelão, por exemplo, né, o preço fechar um martelão com sombra inferior. Resumindo, o que aconteceu? O mercado, ele simplesmente não faz o gatilho, ele tenta fazer um movimento de alta. Aqui eu não vejo possibilidade de trade, tanto é que aqui eu estava ao vivo lá na sala falando com a galera. Depois o mercado ele rompe os 50%. Ok, se o preço rompeu os 50%, muita gente se confunde. Tá consolidado. Não, ainda não está. Por quê? Porque ele não veio testar nem a máxima nem a mínima. O mercado vem buscar a mínima do dia, pessoal, e observem que ele segura. Nós tínhamos uma região de suporte. Olha como o Candle 13 ele testa essa região e automaticamente o preço já é jogado para cima. Nesse momento eu já tenho um mercado consolidado. O que eu vou dar preferência? Trabalhar nos extremos, seja aqui próximo dessa região de máxima, ou próximo dessa região aqui de mínima. Ok, observe então o mercado chegando na região, olha como o Candle 18 ele já forma um gatilho. A gente vê que é um candle com volatilidade contraída. E o próximo candle é um candle com bastante rejeição. Tá? Aqui, lá na sala também estávamos contextualizando e tínhamos um problema. Porque logo aqui embaixo nós tínhamos uma região importante do gráfico diário. Tá? Aqui eu não trago essas marcações porque eu estou passando contextualização, tá? Então não vem muito ao caso. Mas o que acontece é que o mercado também respeita, né? Para pessoa às vezes que entrou no risco, tá? O mercado vem e dá o alvo que é o fundo. Aqui que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal.
Observa como o mercado ele chega aqui, ó, vem se aproximando do fundo. Olha esse candle 29, como ele agride fortemente a região de fundo. Um candle relativamente forte, perto dos anteriores. Muitas pessoas, né, que operam rompimento se sentem extremamente interessadas, né, em pegar um trade desse. Ah, ele armou um pivô de baixa, é um candle com força, é um candle com isso, com aquilo outro, com várias coisas. Só que assim, eu tenho dois pontos a considerar. Primeiro, eu não opero rompimento, tá? E o segundo é que eu sempre aguardo pullback. Só que aí que tá o segredo, pessoal. Muitas vezes, um falso rompimento, ele pode ser confundido com pullback, tá? Por quê? Porque a pessoa vê o mercado retomando, né, fazendo ali aquela volta e ela pensa, ah, é só uma correção para ele continuar a cair. Só que nós temos que tomar cuidado como que está sendo essa volta. Por exemplo, se o mercado ele tivesse feito a volta e segurando abaixo do fundo que acabou de ser rompido, é uma coisa. Agora olha o que ele faz. Ele literalmente aniquila o candle anterior e volta com a mesma pressão. Ou seja, rompeu e devolveu com a mesma força. E aqui, muitas pessoas estão o quê? Esperando o preço fazer uma correção. Ah, eu vou marcar aqui um 50%. Ah, eu vou marcar isso, aquilo. Só que, na verdade, ele está dando o quê? Indícios de um falso rompimento. Pô, Arthur, eu posso entrar aqui? Não. Aí que entra a parte, né, que eu sempre falo para a galera. Eu, particularmente, sempre espero que os gatilhos como confirmação. Olha o candle 31. Olha como o preço vem testar novamente a região e a gente já começa a perceber compradores interessados aí no preço. Olha como a gente começa a perceber sombras inferiores, ó. Sombras mostrando o quê? Que tem comprador interessado. Eu vou entrar? Não, igual eu sempre falo, eu gosto de aguardar, de esperar o mercado conversar. E além disso aqui ser uma região do fundo, nós tínhamos também, ó, os 125 mil pontos, que é uma região muito forte de preço. Olha como 32 foi um gatilho extremamente comprador, muita rejeição inferior, pouca rejeição superior, ou seja, nós temos aqui um candle muito forte dizendo que o mercado está fortemente defendendo essa região. Aqui eu poderia pensar numa tomada de posição, trabalhando com stop técnico, só me atentaria porque a região do gráfico diário ela passava por aqui, tá? Então alvo também eu tenho que tomar cuidado porque o alvo ficaria acima. O que eu quero trazer para vocês nisso, depois vocês podem ver que o mercado estoura, né? É que a gente tem que tomar muito cuidado para um falso rompimento não ser confundido com pullback. Como eu falei para vocês, quando é para ser pullback, é muito pouco provável, né? Pouquíssimo, não existe muito pouco, mas é pouquíssimo provável, pessoal, que o mercado ele não volte com a magnitude que ele voltou aqui. Você vai começar a observar candles mais fracos e, de preferência, com rejeição. Observem esse cenário que eu tinha dito aqui para vocês. Se ao invés de ter voltado um candlezão forte de compra, nós começássemos a ver aqui candles com rejeição e continuando a fechar abaixo dessa região. Eu poderia considerar claramente isso como um pullback para o mercado continuar este movimento de baixa. Isso é importante de ser dito, né? Porque assim, muitas vezes o falso rompimento ele pode ser considerado como um movimento de pullback, né? Se a gente pegar aqui, vamos pegar outros exemplos, né? Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Observem, aqui não tivemos falso rompimento, aqui foi quebra de estrutura mesmo. Para ser falso rompimento, o mercado tem que romper, né, efetivamente, e depois ele tem que voltar fazendo pullback. Tá? Deixa eu ver se eu acho. Ó, aqui foi um falso rompimento, Arthur? Não foi. Tá vendo o pullback que eu falei para vocês que deveria acontecer naquele cenário? Era esse aqui. Tá vendo quando o preço rompe, que ele não consegue voltar na mesma magnitude? Olha como ele volta com dificuldade. Tá vendo? O falso rompimento, aqui ó, achei um cenário. Vou usar esse cenário aqui, tá? Não é o mais ideal, mas vocês vão conseguir observar. Observem, por exemplo, como o candle 97, ele rompe esse fundo aqui do 93 e rapidamente o mercado no 98, ele já devolve completamente, praticamente engolindo mais da metade do candle anterior. Isso aqui não pode ser considerado como pullback. Isso aqui você vai considerar em qualquer cenário, tá? Seja num cenário altista, seja num cenário baixista, tá? O mercado, na maioria das vezes, ele vai devolver. Outro exemplo aqui para vocês, ó. Observa como o mercado marcou o topo. Olha como esse candle aí, ele rompe o topo. Olha como o próximo já devolve. Olha a agressividade que o mercado devolve. E ele ainda faz um movimento de baixa.
Tá vendo? Aqui eu preciso aguardar gatilho, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas só para vocês começar a identificar, né, os momentos e os movimentos de falso rompimento e os de pullback. Na maioria das vezes, quando o mercado ele vem para fazer um pullback, ele volta com muita dificuldade. Ainda mais, por exemplo, depois de uma barra forte dessa, né? Então, tivemos essa possibilidade agressiva, tá? Tive pessoas aí, alunos que pegaram, teve alunos também que pegaram esse trade. Esse trade aqui, para vocês terem uma ideia, né? Eu fui analisar ele depois, porque eu não estava no gráfico. E depois eu fui avaliar um tanto de gente comentando no grupo, né? Fazendo a contextualização, fazendo a leitura. E exatamente igual eu faria, né? Por isso que eu falo que eu acho que dá para objetivar o price action. Muitas pessoas falam, price action é subjetivo. Depende da abordagem, realmente é algo subjetivo. Mas eu acredito que eu estou conseguindo tornar alguns padrões objetivos. Tanto é que a mesma leitura que eu faço, muitas vezes, outros alunos fazem também. E só para concluir aqui, pessoal, falar sobre uma outra coisa também. Já vi muita gente perguntando, Arthur, essa leitura aí serve para gráfico maior, serve para 15, 60 minutos? Pessoal, isso aqui é o quê? É contextualização, entendimento de um gráfico. Você pode usar o gráfico que você quiser. Olha o que aconteceu hoje pelo 15 minutos. Observa a quebra de estrutura. Olha o mercado fazendo um rompimento. Ó, o mercado estava consolidado, rompeu aqui a consolidação, continua a fazer seu movimento de alta, faz uma correção, volta a testar o topo, olha a rejeição, olha os vendedores se mostrando presentes e olha a quebra de estrutura aqui do movimento. Não é a mesma, não é muito semelhante com o que eu mostro para vocês ali nos 5 minutos. Eu quero usar os 60 minutos. Cara, independente do gráfico que você esteja analisando, o que você tem que entender? Estrutura do mercado, você tem que entender estrutura, tá? Você tem que saber como que eu identifico uma tendência de alta, como que eu identifico uma tendência de baixa, só que é bem verdade que quando você começa a aumentar o seu tempo gráfico, você começa a levar em consideração um horizonte maior. Por exemplo, 60 minutos. Eu não posso vir aqui e apenas analisar esse movimento do dia de hoje. Eu tenho que analisar o quê? O horizonte que o preço está trabalhando, ó. E aí, se eu for olhar, o que eu vejo aqui? Que o mercado ele está num range de consolidação, que hoje, inclusive, ó, ele testou esse fundo dessa consolidação e olha como o Candle 3 forma um enorme gatilho de rejeição e o mercado sobe aqui quase 1000 pontos. Entende? Então, assim, à medida que você vai aumentando seu tempo gráfico, você vai aumentando seu horizonte de análise. Gráficos intradiários, eu quero saber o que está acontecendo no dia. Agora, gráficos maiores, eu tenho que ficar atento a coisas que às vezes aconteceu há dias anteriores, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar, né? Espero mais uma vez ter contribuído aí com vocês. Vou pedir, né, o de sempre para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, deixa o comentário também, eu tô sempre lendo. Se você ficou com dúvida, deixa aí. Se gostou, cara, valeu, foi válido para você, escreve aí nos comentários também. E se você quer virar meu aluno, né, quer ser meu aluno, participar da minha mentoria, também tem o link na descrição. Participar da sala ao vivo, tudo, é só me chamar que a gente conversa. Fechou, pessoal? Tamo junto então. Grande abraço, valeu!